Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Aline do Prado. Por favor, deixe o seu like, isso ajuda muito na divulgação do vídeo. E se você não for inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui embaixo. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por clássicos. Eu sou formada em língua inglesa e literatura estrangeira e eu tenho um amor assim pelos clássicos que eu acredito que tenha muita influência também dos meus professores na época da faculdade. Eu tive excelentes professores e eles conseguiam trazer toda uma emoção na hora de explicar um clássico, na hora de trazer um clássico pra gente. Então, o clássico que eu vou falar hoje é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Esse cara aqui, ele é um cara completamente importante para a literatura. Esse aqui é um dos livros mais importantes do século XX. E esse livro, ele tem um poder especial. Esse livro, ele consegue te tocar de uma forma em que poucos livros conseguiriam fazer isso. Então, essa história, ela é uma história bem curtinha. Essa minha edição aqui, ela é em inglês. Eu comprei nesse formato, na época da faculdade, a gente precisava ler o livro em inglês. E essa minha edição aqui, ela tem 127 páginas, tá? Então, eu não li esse livro traduzido, eu só li no original. Eu li na época da faculdade e aí, na semana passada, eu estava procurando alguma coisa para ler, assim, para o canal e eu decidi que essa aqui seria uma leitura perfeita, porque eu estava precisando muito de um quentinho no coração. O Hemingway escreveu esse livro em Cuba, né? A história se passa em Cuba e esse livro ele foi publicado em setembro de 52. E sobre o que se trata, né? Essa história tão importante para a literatura, essa história que toca no coração de muita gente. Bom, a história é sobre um velho chamado Santiago e esse velho ele não tem posses, ele não tem ambições, ele leva ali a vidinha dele, ele mora numa cabana muito simples, as condições de vida dele são muito precárias, o local onde ele dorme, então ele já não come direito há bastante tempo, então ele é um pescador, ele está sem pescar nada há 85 dias e a situação dele está ficando bem crítica. Então, por ele ser um idoso, por ele ser um homem bem mais velho, ele meio que foi sendo esquecido ali naquela vila, ele meio que foi sendo jogado de lado. Ele é viúvo, né? Ele foi casado, a esposa dele faleceu, então ele vive ali sozinho naquelas condições precárias e ele depende da pesca para sobreviver. Ele depende da pesca para poder se alimentar e ter algum tipo de recurso ali, né, naquela vida tão difícil que ele leva. Então ele tinha um ajudante, né, um menino, um garoto, e vocês precisam ler o livro para entender por que esse menino ele meio que é obrigado a deixar de ajudar esse velho, só que ele acaba dando umas escapadas e ele ajuda esse homem da melhor forma possível ali que ele consegue. Então, esse velho, ele vai mais uma vez para o mar, né? Então ele tem ali uma embarcação bem humilde, bem simples, bem pequenininha. Ele está sem ajudantes, então ele vai sozinho para esse mar. Então ele, né, tá com a esperança de pescar alguma coisa e o interessante acontece, né? Ele acaba pescando um peixe chamado marlim. E esse peixe, ele é um peixe muito grande, né? Ele pesa uns 700 quilos
e esse peixe ele é bem maior do que a embarcação desse velho e ele é bem maior do que esse homem. Então os dois eles ficam ali numa briga, numa luta. Então o velho ele tenta fazer de tudo para poder pescar aquele peixe que vai ser a sobrevivência dele, vai por algum tempo, né? E ele também vai poder mostrar para as pessoas que ficam fazendo chacota dele, que deixaram de acreditar nele, aquelas pessoas que ajudaram esse velho, ele fica ali pensando em algumas formas de como fazer para poder dividir aquela carne, para poder dividir aquele peixe. Então ele fica, né, com isso na cabeça dele. E o peixe ele não se dá por vencido, ele vai lutando, ele vai brigando, ele vai fazendo de tudo ali para poder soltar. Então a gente fica ali torcendo mesmo para aquele velho, a gente fica ali com o coração na mão, a gente fica com o coração partido. Então a gente tem muita poesia dentro do livro nesse momento, né, de briga e de luta entre esse velho e esse peixe gigantesco. E aí, depois de 3 dias, né, no mar, lutando contra esse animal, o velho finalmente consegue matar o peixe, né? E aí agora ele tem um outro agravante, né? Ele tem um outro problema, como levar esse animal de volta, né? Como que ele vai rebocar esse animal de volta? A gente precisa lembrar também que as mãos do velho ficam completamente detonadas, ficam completamente machucadas, porque ele, né, teve ali aquela briga com aquele peixe, né, ele não se deu por vencido em momento nenhum. Então a gente precisa lembrar que a gente está falando de uma pessoa completamente debilitada, né, uma pessoa idosa, uma pessoa de idade. Então ele fica, né, ali completamente cheio de machucados e tudo mais. E quando a gente acha, né, que a história vai acabar naquele formato, daquele jeito, né, quando a gente acha que a história vai acabar com um momento feliz, a gente percebe que tem um tubarão que está rondando aquele barco, que está rondando aquela embarcação. Então a gente começa a entrar num momento de aflição dentro dessa história, porque a gente torce para que esse velho ele consiga voltar com aquele peixe inteiro. Então esse tubarão ele dá algumas mordidas ali naquele peixe e acaba atraindo outros tubarões. Então esses tubarões acabam consumindo a carne desse peixe, o que leva a gente assim a total desespero. É muito emocionante e todas as pessoas, não todas, mas a maioria das pessoas com quem eu conversei que chegou a ler esse livro, né, que leu esse livro pelo menos uma vez na vida, me contaram que se emocionaram mesmo, que choraram bastante com esse momento. E aí esse homem, né, esse velho, ele se dá ali por vencido naquele momento e ele volta, né, ele precisa voltar, ele está 3 dias na praia não, desculpe, ele está 3 dias no mar e numa situação ali completamente deplorável, com fome, numa situação horrorosa, e ele volta, né? Quando ele chega na praia, a gente percebe que as pessoas elas não estavam esperando por ele, porque como ele era uma pessoa sozinha e uma pessoa meio que desacreditada naquilo que ele fazia, por conta da idade, não tinha ninguém esperando. Mas o menino, ele vai de encontro a esse homem, ele percebe a situação, ele fica desesperado, ele quer fazer de tudo para poder ajudar esse homem. Então ele fala, olha, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar algumas coisas e eu já volto para poder te ajudar. A gente consegue perceber também uma amizade muito bonita entre esse garoto e esse velho. É uma das coisas mais bonitas e mais poéticas que a gente consegue encontrar dentro dessa história. E a gente percebe também uma história de superação, né? Então esse homem, ele se superou ali
de todas as formas, né, uma pessoa completamente desacreditada. É muito ruim quando você quer fazer alguma coisa e uma pessoa diz que você não vai fazer, que você não sabe fazer, que você não dá conta. Ou então quando você vai tentar um emprego e a pessoa diz que você não vai conseguir aquele emprego, que você não vai se encaixar, você não vai dar certo naquela situação. Isso é muito frustrante, né? Então ele já estava com essa questão na cabeça dele e voltar, né, para a praia com aquela situação, com vários machucados, né, uma situação completamente deplorável. Só que quando o menino ele levanta, né, para poder buscar ajuda de fato, ele percebe a carcaça do marlim, né, ele percebe a carcaça daquele peixe enorme e ele fica ali meio que impressionado, né? E muitas pessoas estão ali em volta. Então a gente percebe que esse livro ele tem ali um cunho de uma amizade muito verdadeira entre uma criança e um homem mais velho, né? Como que esse menino ele se importava com esse homem, como que esse menino ele queria fazer de tudo para poder ajudar. A gente tem ali uma pessoa numa situação em que não é tão diferente dos dias de hoje, né? Quantas pessoas idosas são desacreditadas, né, por seus entes queridos ou pela população em geral, né, a dificuldade de conseguir um emprego, a dificuldade de ter um acesso à tecnologia, né, a falta de paciência de ensinar ali alguma coisa. E a gente tem também uma história de superação, né, de garra, de persistência. Ele poderia muito bem ter desistido, voltado. Hoje não deu certo, eu volto amanhã para o mar numa boa, tranquilo. E não, ele ficou lá, ele persistiu até o último minuto. E quando a gente percebe que os tubarões estão se apossando daquele peixe enorme, a gente entra num desespero muito grande. Então fica aqui a minha super recomendação. Eu li esse livro, eu reli, aliás, esse livro muito rapidinho na semana passada. Eu estava com muita saudade, tinha muitos detalhes dessa história que eu não lembrava. Eu recomendo muito. Se você conseguir ler no original, eu recomendo, tá? Porque a gente tem muitos detalhes, a gente tem um lado assim poético também dentro dessa história. Eu conversando com uma colega, eu não li a versão traduzida, eu conversando com uma colega e ela me disse, ela leu, né, tanto no original quanto em português, ela me disse que, obviamente, né, todas as traduções a gente acaba perdendo alguns detalhes, então ela me disse que ela recomenda, né, no original e eu acabei ficando curiosa. Eu acabei ficando com vontade de ler a versão em português para saber qual que é a diferença, né, entre um e outro. E tem uma versão mais atual desse livro, tá? Do Homem e o Mar. Eu vou colocar a capinha aqui para vocês. E eu sugiro que você compre através do meu link, que vai te redirecionar lá para a loja da Amazon. Então, você comprando o livro, você ajuda o canal financeiramente. E lembrando também, né, que hoje começa oficialmente a Black Friday na loja da Amazon, então a loja inteira está em promoção. Desde a semana passada eles estão fazendo promoções de várias coisas, mas hoje começa oficialmente. Então é isso. Fica a minha super recomendação de literatura estrangeira, de clássico aqui para vocês. Façam um favor a si mesmos, façam um favor, né, para vocês mesmos. Leiam O Homem e o Mar, que é uma obra incrível e é um livro muito curtinho, ok? Então é isso. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau!